Meu nome é Maria de Lourdes, eu sou assistente social da Casa de Repouso Solar da Terceira Idade no Caxambi e Recreio da Terceira Idade em Vargem Grande. Este ano de 2016, completamos 22 anos de Solar da Terceira Idade, que confunde a história com minha própria vida. Já morava na Rua Chaves Pinheiro 80, no Caxambi, havia alguns anos com meu marido e 3 filhos, quando mamãe, viúva e portuguesa, que residia em Vaz Lobo num apartamento sozinha, desde que a caçula se casou, começou a apresentar comportamentos estranhos que eu não entendia. Meu primo, que morava no apartamento ao lado dela, telefonava-me para avisar que a titia havia saído e largado a porta do apartamento aberta, ou que havia deixado a bica do tanque aberta. Minha irmã me chamou a atenção. Na geladeira da mamãe tem muita comida estragada, muita fruta podre, e acho que alguém a está enganando com relação ao seu dinheiro. Eu e meus 3 irmãos resolvemos que retiraríamos tudo do apartamento de mamãe e que a traríamos para vir morar comigo, que tinha uma casa espaçosa. Ela tinha 64 anos, era muito bonita e ativa na época. Os médicos diagnosticaram mal de Alzheimer. Era uma doença nova e eles a estavam estudando. As manias e atitudes esquisitas foram aumentando. Deixar o gás ligado, fazer refeições e repeti-las, porque esquecia que já as tinha feito. Eu pedia que ela fizesse coisas que outrora realizava rotineiramente, como fazer um café, e ela dizia que não sabia. Quando saía, não dizia direito aonde ia, e eu a seguia, percebendo que no percurso parecia estar perdida. Ela pedia dinheiro, mas nunca sabia no que ia usar. Foi difícil porque respeitava muito minha mãe e tive que passar a tratá-la como filha. Logo vieram as fraldas e muita desorientação para tudo. Arrumei uma ajudante para à noite ficar com ela e antes de ir embora dar o banho. Nos finais de semana eu cuidava dela sozinha. Eu não conseguia sair e nem ter vida social. Meus filhos adolescentes reclamavam: "Mãe, vamos sair de férias, agora é só vovó, só vovó." Aluguei uma casa na praia e falei com uma irmã: "Fica com a mamãe." Quando retornei e fui buscá-la no apartamento da minha irmã, ela disse: "Lourdes, eu coloquei a mamãe aqui numa casa de repouso pertinho." Fiquei muito preocupada, pois eu tinha muito receio e preconceito com relação a casas de repouso. Mas, para minha surpresa, quando lá cheguei, a mamãe estava muito bem, limpinha, bem alimentada e até com um sorriso. Naquela mesma época, tinha desejo de fazer da minha casa algo para eu e minha família trabalharmos, creche ou asilo. E ganhou a casa de repouso por tudo que já estávamos vivenciando. Mamãe foi nossa primeira idosa no Solar da Terceira Idade. Em virtude da progressão da doença, parou de andar e falar, e no final só se alimentava através de sonda. Depois de algumas complicações em sua saúde, no decorrer dos anos, mamãe faleceu com infecção urinária e pneumonia no hospital. Nosso trabalho continuou e temos muitas histórias alegres com nossos idosos. Eles se tornam grandes amigos, assim como muitos dos seus familiares. Kátina, hoje nossa gerontóloga, chegou aqui no primeiro Natal, em 1994, como técnica de enfermagem, menina de ouro. Logo fez faculdade e se formou em enfermeira, especializando-se em gerontologia. Ela tem muita experiência, como vai nos mostrar agora. Oi,
Hoje nós temos muitos idosos apresentando necessidades especiais. E uma das necessidades que a gente vê ultimamente, que é a do momento, é o mal de Alzheimer. E as pessoas não sabem como cuidar, tem muitas famílias que às vezes ficam com esse idoso em casa e não sabem o que fazer com ele. Então, qual o conselho que eu daria para essas pessoas? Que tem que tomar cuidado, tem que saber a alimentação deles direito, dar alimentação direitinho, não deixar que eles fiquem em casa sozinhos, que muitas das vezes os familiares trabalham, aí deixam esses idosos em casa. Eles vão mexer em gás, vão mexer em comida, acaba se acidentando em casa. Também a alimentação não é feita direito, porque eles não sabem que está na hora de comer, o que tem que comer, o que tem que fazer, aí acaba se alimentando mal, não tomando líquido direito, que é o necessário, o líquido é essencial para o idoso. Esse idoso muitas das vezes chega na instituição, ele está desidratado, ele está desnutrido, é um caso que a gente pega muito, desnutrido, infecção urinária é uma coisa constante, que é a falta do líquido. Eles têm que tomar o líquido e, tipo assim, às vezes eles veem que já está começando o início da doença, mas eles deixam que eles façam a alimentação sozinha, façam a medicação sozinha, e isso é uma coisa que não pode. A alimentação, a medicação tem que ter uma pessoa orientando para fazer. Tem medicamentos que têm horário certo para poder estar sendo feito. E também muitas das vezes a gente chega aqui com um idoso com excesso de medicação, porque toma essa medicação, aí não dá um tempo direito, a família fica estressada porque não vê que o paciente precisa de um tempo para aquela medicação fazer efeito, aí não tem. Aí o que acontece? Esse idoso acaba ficando dopado demais e com excesso, várias medicações, enquanto que essas medicações são caras e eles gastam e não tem um resultado. Aí chega aqui, tá a família estressada e tá o idoso estressado por conta disso. Vânia, nossa nutricionista, também começou na mesma época e nos dá dicas incríveis e salvadoras sobre nutrição. A importância da nutricionista em relação aos idosos significa algo muito importante, né, na orientação, um acompanhamento desse tipo de clientela, né, que ao longo da caminhada da vida, né, dessas pessoas, eles vão perdendo um pouco da noção do que é mais importante, talvez nem tenham tido um hábito alimentar adequado, e com a idade isso vem afetar o estado nutricional. Muitas vezes o idoso passa a vida consumindo muito carboidrato, né, torna-se obeso, ou então tem uma alimentação muito calórica, excesso de lipídios, né, hidratação inadequada. Então entra a nutricionista para ajudar que esses idosos tenham uma melhor qualidade de vida, né? Muitas vezes a gente não pode corrigir o que passou, mas a nutricionista entra no sentido de oferecer, dali para frente, tentar oferecer uma qualidade de vida melhor e aprendendo até mesmo a conviver com alguns erros do passado, erros alimentares, né? São realizados exames regulares, né, que normalmente são pedidos pelo médico, né, e através desses exames a gente vai avaliar os resultados e fazer as correções alimentares adequadas. Muitos idosos, a gente tem certas patologias que a gente mais encontra nos idosos, né? A gente trabalha muito em cima de gastrite, diabetes, hipertensão arterial, insuficiência renal crônica, insuficiência cardíaca, né? Então a gente monta toda uma dieta especial para cada idoso acometido por certa patologia. E assim a gente espera estar contribuindo para a melhor qualidade de vida dos mesmos e melhor satisfação de vida, alegria e tudo que de melhor possa levá-lo a caminhar por essa vida. Temos profissionais maravilhosos que se dedicam ao trabalho. O que percebemos com nossa experiência é que aqueles que gostam de idoso continuam, os que não vão embora. Gostar de criança é fácil, de idoso nem sempre, e para cuidar precisa gostar. Mais tarde, há mais ou menos 11 anos, alugamos um espaço em Vargem Grande, onde está situada o Recreio da Terceira Idade. Na época, uma das minhas filhas disse para o pai: "É o que nós sabemos fazer." Espero que essas nossas experiências ajudem você que está nos ouvindo
e cuida do seu idoso. O melhor lugar para ele ficar é com a família. Mas às vezes, por falta de estrutura, precisamos colocá-lo numa casa de repouso. Não é uma decisão fácil para os filhos, mas para o idoso não é assim. Ele passa a ter novos amigos e com o tempo passa a dizer: essa aqui agora é a minha casa. Meu conselho é que, se você precisar que alguém cuide do seu idoso, veja um lugar em que você confie, onde ele fique limpinho, bem alimentado, bem tratado e feliz, com uma equipe que vá tratá-lo com carinho. Passamos a oferecer diversos serviços em nossas casas. Dentre eles, um serviço de fisioterapia essencial para alguns idosos. Com vocês, a palavra dos nossos fisioterapeutas, doutora Silvia e doutor Pedro. Hoje a gente vai falar sobre a importância da fisioterapia respiratória para o paciente acamado. A fisioterapia é importante para o paciente, principalmente aquele paciente que está não somente acamado, principalmente para a gente poder expandir o lado pulmonar como a parte respiratória, não somente para acometer futuras patologias, como uma pneumonia, como as patologias já existentes. Por exemplo, o DPOC, uma pneumonia tratada, o paciente que já tenha uma asma, uma bronquite, algo que já venha com ele num diagnóstico já ao longo do tempo. Então, a importância dessa fisioterapia seria, no caso, a gente está sempre fortalecendo essa musculatura, né, que no caso seria o diafragma, que é o músculo principal, né, que a gente precisa fortalecer, está sempre trabalhando isso para que a gente sempre tenha o idoso ativo nessa parte e não venha desenvolver futuras patologias e não venha ficar no leito com patologias maiores, né? Então, assim, ele precisa ter essa qualidade ventilatória melhor. Essa qualidade ventilatória, respiratória, é o que a gente proporciona na fisioterapia respiratória para esse idoso. Nós estamos hoje aqui para poder exatamente informar para os familiares exatamente a importância da fisioterapia. Hoje a fisioterapia ela abrange várias patologias. Nós tratamos pacientes ortopédicos, pacientes neurológicos, pacientes com deficiências respiratórias e o principal, né, a gente abrange também a fisioterapia preventiva. Hoje o idoso ele tem uma qualidade de vida maior, ele vive mais e entendemos que a prevenção associada às 3 patologias citadas anteriormente, ela melhora essa qualidade de vida do idoso e a gente chama as AVDs, que são as atividades da vida diária, a gente consegue preservar e melhorar. Então a importância da fisioterapia ela abrange e aborda exatamente essa nossa visão de tratamento e de reabilitação. Venha conhecer o nosso trabalho. Aqui o seu idoso se sentirá em casa.